Boa tarde, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos vocês nessa tarde e desejar que a graça do Senhor esteja abençoando o coração de cada um dos irmãos. Convido-os a orar para então começarmos o nosso estudo da palavra do Altíssimo. Falemos com Deus. Amado Pai, santo é o teu nome. Reconhecemos a tua grandeza, clamamos aqui pela tua misericórdia, Senhor. Agrada-te de nós. Senhor, nos livra de pecar contra ti, nos ajuda a viver de um modo digno do Senhor. Ó Pai amado, quero agradecer porque a nossa irmã Niceia já está em sua casa. Obrigado porque ela recebeu alta. Senhor, eu quero clamar a Ti pela vida da irmã Lourdes. Quero pedir pela vida do pastor Silvestre, da irmã Daci, do irmão Severino. Cuida dos teus servos, ó Pai. Cuida dos teus filhos. Nossa irmã Keilânia, nosso irmão Clay. Abençoa cada um. Seja conosco nessa tarde. Fala aos nossos corações por meio da sua palavra. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer um estudo nessa tarde, que é um estudo realmente necessário para todo crente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, e observasse o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto uma situação específica que envolvia perdão. E ele termina dizendo, olha, isso tudo é para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo vai estabelecer alguns fatos. Primeiro, existe um inimigo. Meus irmãos, já foi dito por alguém que o maior truque do diabo é levar as pessoas a acharem que ele não existe. Meu irmão, existe um inimigo. Existe uma realidade espiritual que os nossos olhos não alcançam, mas é que é real e está acontecendo agora. A Bíblia fala que o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, meus irmãos, primeiro Paulo fala isso. Existe um inimigo, Satanás, e com ele, hostes demoníacas. O apóstolo Paulo vai dizendo além. Ele vai dizendo que o inimigo, ele pode alcançar vantagem sobre nós. Então, nessa guerra que nós temos, nessa batalha que nós temos, nós precisamos estar apercebidos dessa realidade para que não soframos derrota. Lembra que no capítulo 6, verso 12 de Efésios, Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades, dominadores deste mundo mal nas regiões celestiais. E ao falar sobre isso, ele nos manda tomarmos toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes diante da batalha. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos para que Satanás não alcance vantagem. Precisamos estar atentos para que nós não soframos derrota. E no final, o versículo aí diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Então, existe o inimigo. Esse inimigo pode alcançar vitória, pode alcançar vantagem. E para que isso não aconteça, nós precisamos conhecer os desígnios de Satanás, os desígnios do diabo. Então, eu queria trazer o estudo hoje conhecendo as artimanhas do diabo. Nós precisamos conhecer essas artimanhas, pois assim nós podemos ter vantagem, nós podemos ter vitória. Então, o título do estudo hoje é esse, conhecendo as artimanhas do diabo. E o que eu gostaria então de apresentar? Como eu já disse no início, o maior truque do diabo é levar as pessoas a acharem que ele não existe. Como nós já sabemos que ele existe e que estamos em batalha, nós podemos conhecer as suas artimanhas por meio do que a Bíblia registra acerca da maneira como ele age. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele fala que assim como a serpente enganou a Eva, dessa mesma maneira o diabo pode nos enganar também. Então, qual é o modelo de artimanha do diabo? O apóstolo Paulo fala, assim como a serpente enganou Eva. Então, vejamos um pouco o que a Bíblia vai nos ensinar acerca disso.
Lá em Gênesis capítulo 3, vai falar da tentação que a serpente lança sobre Eva. Eva acaba cedendo à tentação, induz o seu esposo, que também cede, e então o pecado entra no mundo. Como é que a serpente, como é que o diabo trabalha? Quais são as suas artimanhas? Vejam se a Bíblia não nos dá um modelo que nós podemos aprender a partir disso e então nos precaver, e então nos fortalecer. Começa dizendo que a serpente, sendo a mais astuta dos animais. Meus irmãos, olha a artimanha do diabo, como é que ele se apresenta. Ali ele se apresentou a partir da serpente. No nosso contexto, hoje, se nós virmos uma serpente, nós não aceitaremos um diálogo com ela, porque a serpente hoje é símbolo de perigo, é símbolo de maldade. Só que o texto lá de Gênesis fala que ali ela era símbolo de sagacidade, símbolo de esperteza, símbolo de sabedoria. Então, o diabo, ele vai se apresentar dessa forma. Primeiro, disfarçado. O diabo nunca vem mostrando o que é o diabo. Ele apresenta-se disfarçado. E ele se disfarça daquilo que vai nos atrair, que vai despertar em nós a admiração. Então parece que a serpente tinha algo a mais entre todos os animais. O texto fala que ela era mais astuta. E sendo assim, Eva parece que estava mais propensa a ir a apoiar os conselhos, a conversa com a serpente, do que com outros animais. Então a Bíblia fala que Satanás se disfarça, e ele se disfarça de anjo de luz. Não é assim que Paulo mais uma vez fala lá em 2 Coríntios? Que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Então não é apenas que o diabo ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado daquilo que vai nos induzir, que vai nos levar a baixar a guarda, a ficar mais propenso a dar ouvidos. Meus irmãos, é assim que o inimigo, é assim que o perigo se manifesta. Já foi dito por alguém que beleza e perigo andam juntos. Beleza e perigo andam juntos. Por exemplo, as frutas venenosas, elas geralmente são mais coloridas. Elas geralmente são muito belas. Então, no meio florestal, as frutas venenosas, geralmente elas são coloridas, são bonitas. Os animais peçonhentos, geralmente eles são coloridos também. Então, por exemplo, entre os sapos, tem alguns sapos que são venenosos. E geralmente são aqueles mais coloridos, são aqueles mais belos pelas suas cores. As serpentes. Há muitas serpentes bem coloridas, bem bonitas, e essas tendem a ser as mais venenosas. Por exemplo, no Brasil, a cobra mais venenosa que existe é a coral. E como é que ela se apresenta? Bela a partir das suas cores. Meus irmãos, beleza e perigo andam juntos. É assim que Satanás ele começa, de uma maneira que é atraente aos nossos olhos, atraente aos nossos ouvidos. Quando a gente olha paisagens da natureza, as paisagens mais perigosas são as mais belas. Por exemplo, aquelas grandes cachoeiras. Aquelas grandes cachoeiras a gente quer se aproximar para ver a queda d'água de cima para baixo. Aquela beleza nos atrai para algo que é perigoso. Meus irmãos, em primeiro lugar, Satanás vai querer nos atrair com aquilo que nós achamos ser belo. Um exemplo, quando a Bíblia vai falar sobre a imoralidade sexual, que vai apresentar a mulher estranha, sempre apresenta a mulher estranha de uma maneira que é atraente aos olhos do homem. Então, beleza e perigo andam juntos. Hoje, como é que Satanás ele tem atraído as pessoas? Através da sabedoria, através da beleza da sabedoria. A serpente ela era astuta, ela era esperta, ela era sábia, ela sabia argumentar, ela sabia articular as palavras. E foi assim que ela ganhou os ouvidos de Eva. Meus irmãos, hoje, como é que o cristianismo tem sido afrontado pelo diabo? Como é que ele tem sido atacado? Olha, no Brasil, não é necessariamente pela oposição aberta,
Está começando a acontecer. Mas está sendo também por meio da argumentação, daquela forma de encantar os ouvidos de muitos crentes. Então as pessoas vêm com uma conversa que parece bonita, que parece interessante, mas sem perceber essa conversa vai induzindo os crentes ao erro. Eu vejo alguns crentes sinceros tendo uma concepção errada do que é igreja. Por exemplo, começaram a dizer que igreja sou eu. Eu sou igreja. Não, meu irmão. A Bíblia vai dizer que eu não sou igreja. Eu sou um membro da igreja. Eu sou parte dela. E aí as pessoas dizendo eu sou igreja, elas acham que o fato delas se reunirem 2, 3 pessoas, elas já são igreja. Não, meu irmão. Elas são uma expressão da igreja. Lembra lá de Mateus capítulo 18? Quando fala assim, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome? Se você observar, o texto está dizendo que se a pessoa pecar, então tem que levar 2 ou 3 testemunhas, para que essas 3 testemunhas apresentem a situação à igreja. Está vendo? Elas não são a igreja, elas são um grupo que vai apresentar a situação à igreja. O que isso quer dizer? Que se a sua igreja tem 30 pessoas, e você tiver em 3, 4 pessoas reunidas, ali não é igreja. Ali é parte da igreja, porque a sua igreja tem 30 pessoas. É claro que eu estou falando de igreja local, aquela igreja que você costuma se reunir. Se a sua igreja tem 80 pessoas e você está em 20, olha, aqueles 20 não são a igreja, são parte da igreja. Se a sua igreja tem 100 e você está reunido em 60, olha, aqueles 60 não são a igreja, são parte da igreja. Percebe que às vezes as pessoas colocam alguns argumentos que na hora parecem bonito, que na hora parecem interessante. Aqui, o que eu quero que nós pensemos? Que essas coisas vão nos enganando, vão nos colocando assim numa linha de pensamento que quando a gente menos espera, a gente não valoriza mais a igreja local. O que eu estou pensando aqui? Irmãos sinceros, piedosos, que acabam sendo levados nesse pensamento. Por quê? Porque parece bonito, porque parece interessante, porque parece algo que encanta os nossos ouvidos. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo, ele quer realmente nos engodar, ele quer realmente alcançar vantagem sobre nós, nos confundindo. E a confusão começa com algo que nos atrai, aquela aparência de sabedoria. Já reparou como é que hoje tem tanto crente pedante? Tem tanto crente que parece que quer reescrever a Bíblia, que quer dizer que tudo aquilo que foi ensinado nesses 2000 anos não vale de nada? Que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que a Bíblia precisa ser reescrita, que as igrejas precisam aprender da Bíblia? Meus irmãos, eu vou dizer para vocês que eu, como pastor, eu tenho visto tanta gente, quando a gente vai apresentar um texto da Bíblia, não, mas não é assim que o texto está dizendo. Não, mas não é assim que eu vi tal pessoa ensinando. E aí, meus irmãos, ficam os crentes pedantes, sendo levados pelo inimigo nesse ar de sabedoria. Veja, precisamos aprender como é que o inimigo age, para que nós não sejamos, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Observe esse verso aqui da Bíblia. 2 Coríntios 10, versículo 4. Normalmente eu uso a versão atualizada, mas eu vou usar agora, nesse verso, a nova versão transformadora. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, a tradução normal, a revista atualizada, a revista e corrigida, elas falam fortalezas ou sofismas. O que é um sofisma? É um argumento que a pessoa coloca de uma maneira bem interessante. E o objetivo do argumento é só te confundir. Aí eu gosto dessa versão transformadora, porque nesse verso, porque diz assim, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. É assim que o inimigo se coloca. Ele traz raciocínios humanos, ele traz falsos argumentos. Isso é sofisma.
Vou dar um exemplo. O ateu, sabe, ele quer nos enganar, ele quer nos enrolar, sabe? Ele quer nos deixar confuso. Aí ele vai e pergunta assim: Deus é todo-poderoso? Aí você fala: é. Aí ele diz: Deus pode fazer qualquer coisa? Você diz: pode. Então ele diz: Deus pode criar uma pedra tão pesada, que nem mesmo ele consiga levantar? Percebeu a pergunta? Já que Deus é todo-poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, então ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele possa levantar? Se você disser que pode, você está negando que ele é todo-poderoso, porque ele não vai conseguir levantar a pedra. Se você disser que não, você está negando que ele é todo-poderoso, porque ele não consegue fazer essa pedra. Percebeu o que é sofisma? É só um argumento humano, sabe? Que quer te enganar, que quer te deixar confuso. É assim que o inimigo trabalha. É assim que as pessoas têm sido confundidas nos meios cristãos hoje, nos meios evangélicos. Eles colocam aqueles argumentos assim, todo rebuscado, mas você tem que pensar o seguinte: o que a Bíblia diz? Porque, meu irmão, tem muita coisa na Bíblia que eu vou conseguir entender e vou conseguir explicar. Mas tem coisas na Bíblia que eu posso não conseguir entender, ou que eu possa não conseguir explicar. Só que a Bíblia me chama à fé. Se Deus falou, está falado. Se está na Bíblia, é indiscutível. Então eu não posso me deixar levar por esses argumentos, por esses sofismas. Então hoje em dia discute o quê? Vamos supor aí, questão de casamento gay. Rapaz, eu posso não conseguir argumentar do jeito que esse pessoal argumenta. Coloca um bocado de palavra difícil, começa a colocar que quem pensa diferente é homofóbico, isso e aquilo. Ainda que eu não consiga. A Bíblia falou, está falado. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Eu não posso ir de encontro a isso. Hoje em dia discute-se essa relação de papéis. Olha, mulher tem que ser submissa ao homem. Não, mulher tem que ser submissa ao marido. Então, uma mulher que não é minha esposa, ela não tem que ser submissa a mim. Ela tem que ser submissa ao marido dela. Mas veja, o marido dela também tem que amar como Cristo amou a igreja. Então, a Bíblia, eu posso não conseguir explicar. Eu posso não ser simpático com as colocações que a Bíblia faz. Só que nessas horas, o que o texto aqui está dizendo? Veja bem, usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então a Bíblia falou, ainda que nem sempre eu consiga entender tudo, ainda que nem sempre eu consiga explicar tudo, é um ato de fé. Deus falou, está falado. E meus irmãos, só para a gente entender um pouco mais esse aspecto, além desse versículo aí, abre também em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Observa o que diz ali. Colossenses 2, verso 8, agora já é a versão atualizada. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mais uma vez, Paulo está alertando as pessoas. Porque, meu irmão, a artimanha do diabo sempre foi a mesma. Hoje pode usar outros argumentos, mas sempre quis argumentar, sempre quis levar a pessoa a confundir. Então aqui, ó, cuidado, ninguém vos venha enredar. Enredar é te colocar no enredo. Então cria um enredo, você entra no enredo e quando menos espera você está enredado com filosofias, com vãs sutilezas. Você viu o enredo que eu criei agora há pouco? Deus é todo-poderoso? É. Olha o enredo. Ele pode fazer qualquer coisa? Pode. Olha o enredo. Já que ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer uma pedra que nem ele possa carregar? Você viu? Já que você entrou no enredo, agora você ficou confuso. Agora você não consegue responder. É o que a Bíblia está dizendo. Cuidado, ninguém vos venha enredar. Se você for conversar com um ateu, ele vai criar tanto enredo, tanto argumento,
que se você for pela linha do pensamento dele, você fala, não, é verdade, Deus não existe. Porque você entrou no enredo dele. Você vai conversar com um evolucionista. Ele vai criar tanto enredo, vai criar tanto argumento, que você fala, não, é verdade, pelo enredo, pelo argumento, então eu vim de um animal. A vida surgiu do nada. Meus irmãos, eu não estou dizendo que eles vão estabelecer fatos. Não, é só argumento. É só aquela conversa para boi dormir. Aí a Bíblia nos fala que Satanás, nas suas artimanhas, ele começa se apresentando de uma maneira assim sábia, de uma maneira interessante, intelectual. O que mais que o diabo faz? Observe a quem foi que ele se apresentou. O texto diz que ele vai até a mulher. E olha, sem menosprezar a mulher. Só que a Bíblia vai nos ensinar duas coisas. Primeira, que Deus tinha dado ordem ao homem. Então Deus tinha falado com o homem, Deus não tinha falado com a mulher. E a segunda coisa, a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Então o que eu estou dizendo? Não é menosprezando a mulher, é dizendo que Satanás, na sua astúcia, ele sempre vai àquela pessoa que for mais frágil. Nesse texto, a mulher, porque não tinha ouvido a voz diretamente de Deus. Quem ouviu de Deus foi o homem. Em outros contextos, Satanás vai procurar quem? Vai procurar o homem. Em algumas coisas vai ser o pai. Em outras coisas vai ser a mãe. Algumas vezes será os filhos. Então, Satanás também, ele vai mostrar a astúcia dele a quem que ele procura. Quem é a pessoa que ele vai abordar. Ele vai querer sempre ir naquele que parecer ser mais fácil ser enganado. Quando a gente olha para a igreja, algumas vezes vai procurar os membros. Algumas vezes vai procurar a liderança. Vai depender de quem que ele entende que consegue enganar mais fácil. Essa é a artimanha do diabo. Um exemplo. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Então, olha só, você tem que ser sóbrio, você tem que ser vigilante, você tem que estar esperto. Por qual razão? Porque o diabo, ele está em volta, e ele faz como o leão. O leão fica observando a manada, e ele fica observando quem da manada é mais fácil de ser atacado. Ele fica observando quem da manada vai ser mais fácil de ser atingido. Então, Satanás mostra a sua astúcia dessa maneira. A maneira como ele se apresenta e a quem que ele investe primeiro. Ele vai naquele que é mais frágil. No caso lá do Éden, foi a mulher, porque a mulher não tinha ouvido a voz diretamente de Deus. Aí o leão, ele vai naquele mais frágil. Aí fica observando. Aí geralmente é o animal mais fraco, o animal mais novo, o animal que estiver doente, o animal que estiver longe do rebanho. Percebe que é sempre o mais frágil? Ou é o mais fraco, é o que está doente, é o mais novo, ou é o que está longe do rebanho. Aí a Bíblia está dizendo assim, sede sóbrios, sede vigilantes. Não fiquem se achando fortes demais. Não fiquem achando que vocês dão conta do recado e que o diabo com vocês não vai ter vantagem. Meus irmãos, isso daqui é algo para a gente entender. Eu costumo dizer que o diabo tenta o crente. Isso é fato. Mas eu tenho aprendido que há crentes que tentam o diabo. Fica parecendo que eles estão se expondo demais. Meus irmãos, aprendamos com isso. Sejamos sóbrios, sejamos vigilantes. Olha, se eu tentar argumentar com o diabo, com certeza o diabo me ganha nos argumentos. Ele conseguiu enganar os anjos. Olha, dos anjos, ele levou um terço. Um terço dos anjos ele conseguiu enganar pelos argumentos. Então, os anjos que estavam na presença do Altíssimo, os anjos que tinham acesso a Deus, ele conseguiu enganar os anjos para se rebelarem contra Deus. Você realmente acha que você vai conseguir argumentar? Olha, se você achar, você só está mostrando uma coisa, que você é esse mais frágil, que o diabo vai se aproveitar.
Como é que nós aprendemos a maneira do diabo agir? Como é que nós aprendemos as suas artimanhas? Então veja bem, primeiro, a maneira como ele se apresenta. Segundo, aquele a quem ele procura. Um exemplo do meu ministério. Já aconteceu de algumas pessoas quererem ensinar coisas na igreja. E procurava uma pessoa aqui, procurava uma pessoa ali. Quando eu chegava naquele que estava querendo ensinar, eu falava, olha, vem no meu gabinete para a gente conversar. Quer saber interessante? Comigo ele nunca vinha. Ele ia naqueles que ele conseguia confundir. Mas com o pastor, eu falava, olha, vamos lá, a gente abre a Bíblia. Nada mais do que a Bíblia. Aí comigo não vinha. O que isso daí mostra? Sabe, que é mais fácil ir naqueles que vão dar ouvidos. Há um tempo atrás, chegou um casal de um grupo religioso que eles têm a seguinte prática. Eles usam os meios evangélicos como aquário. Então, eles se achegam dizendo que creem naquilo que a gente crê. Conforme a gente vai dando espaço, aí eles começam a engodar os nossos membros e querer assim arrebanhar os nossos membros para aquilo que, se não for seita, está muito perto. Aí um casal, ele pastor, a esposa, veio no meu gabinete, aí começou a conversar comigo. No que estava conversando, começou a falar sobre família. A gente tem um ministério com família, isso e aquilo, né? E a gente queria fazer o seguinte, a gente queria um espaço para dar um estudo na sua igreja sobre família. Eu falei que eu não costumo ceder esse espaço a grupos com os quais eu não concordo doutrinariamente. Aí eles falaram, não, olha, se você não quiser dar o espaço, me dá a lista de membros da sua igreja com os endereços, que a gente vai até eles. Aí eu expliquei, não, da mesma maneira que eu não dou espaço publicamente, eu também não vou dar contato dos meus membros, porque eu quero protegê-los. Aí ele falou, não, mas a gente pensa igual, nossa doutrina é a mesma. Eu falei, não, não é não, e eu comecei a mostrar o que era diferente. Aí ele falou assim, olha, é que isso daí, no original, não é desse jeito. Eu falei, no original qual? Ele falou, no hebraico. Aí, imediatamente, eu puxei minha Bíblia em hebraico e dei para ele. Ele falou, mostra aí, vamos ver se é diferente mesmo. Aí ele falou, não, eu estou falando hebraico, mas é o grego. Aí eu fui e peguei minha Bíblia em grego, dei para ele e falei, me mostra aí no grego. Aí ele falou, não, é que a gente não tem um léxico para a gente consultar. Eu fui, peguei meu léxico e mostrei para ele. Estava no meu gabinete e tinha esse material todo. Aí ele falou, não, rapaz, não vamos ficar discutindo isso daqui não, porque a gente vai ficar só com perda de tempo. Aí eu disse para ele o seguinte, olha, é assim que, infelizmente, vocês fazem. Você chegou até mim e você falou do hebraico e do grego. Se eu não conhecesse um pouco do hebraico e do grego, eu ficaria intimidado. E porque eu estava intimidado com a sua sabedoria, eu ia ficar com dúvida naquilo que eu acredito. Como eu conheço um pouco do hebraico, um pouco do grego, aí você já não quer conversar comigo sobre isso. Aí eu falei, é assim que vocês fazem quando vocês chegam na casa dos nossos membros. Percebeu, meu irmão? Então, o inimigo, ele vai àqueles que são mais fáceis de serem enganados. Essas são as artimanhas do inimigo. Foi assim no Éden. Foi assim na época de Paulo. É assim em todas as épocas. E aqui, por favor, não me tenham como o dono da razão e o conhecedor de toda a verdade. Eu conheço um pouco de hebraico, eu conheço um pouco de grego. Não sou esse expert em nada disso, não. Agora, a gente procura estudar a Bíblia e sempre ver se a Bíblia está ensinando realmente isso que as pessoas falam que está ensinando. Tem que ser sempre pela palavra. Indo adiante. Terceira maneira, ou terceira artimanha do diabo. A maneira como ele se apresenta, a quem ele se apresenta e quando ele se apresenta. Ele procurou Eva quando Eva estava sozinha. Ele não procura Eva quando Adão estava com ela. A Bíblia fala que Deus vinha ao casal na viração do dia. Ele não procurou Eva na viração do dia, porque ele sabia que nesses momentos Eva estaria mais protegida. Ele não procura Eva quando Adão estava com ela. Não é que Adão tinha que estar com ela o tempo inteiro. Vai ter momentos onde Adão poderia estar fazendo outra coisa. Foi nessas horas que ele procurou Eva. Ele não procurou quando Deus veio ao casal na viração do dia,
porque ali o casal estaria protegido. Então, meus irmãos, Satanás ele é astuto. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus Cristo? A Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias no deserto. Chegou o momento que Jesus teve fome. E foi na hora que Jesus teve fome que Satanás veio tentá-lo. O que eu estou estabelecendo? Que Satanás, a sua artimanha é procurar a gente também no momento que a gente está com maior fragilidade, no momento mais difícil, no momento que a gente está só. Então, Satanás não vai tentar o casal quando o casal está bem no casamento. Marido está bem com a esposa está bem com o marido. Satanás vai tentar quando o casal estiver em crise. Quando a mulher não está se sentindo amada, é aí que Satanás vai colocar alguém para fazer aquela mulher ter para com aquele alguém o que ela queria ter com seu marido. É quando o homem não está bem com a sua esposa que Satanás vai trazer alguém para que o homem fique tentado a ter com aquela mulher o que ele não está tendo com a sua esposa. Satanás ele é astuto. Quando a igreja não está bem, é que Satanás começa a colocar uma coisa ou outra para deixar o membro ainda mais desestimulado. Meus irmãos, nós precisamos aprender as artimanhas do diabo para nós podermos estar protegidos contra essas artimanhas. Eu não quero ser cansativo, então vou correr um pouco mais com esses próximos pontos. O que eu poderia dizer para vocês aqui? Em quarto lugar, Satanás ele coloca a situação de uma maneira bem sutil. Ele não chegou até Eva jogando a palavra de Deus fora. Ele chega até Eva dizendo assim, é assim que Deus falou? Estava morto de saber. Satanás estava morto de saber o que Deus tinha dito. Mas ele começa assim, é dessa maneira? Foi assim que Deus falou? Que você não pode comer? Ele sabia o que Deus tinha dito. Mas ele quer iniciar um diálogo, quer nos confundir. Então ele vai de uma forma bem sutil. Ele não vai com um ataque aberto. Ele vai bem devagarzinho. Lembra quando o diabo vai tentar Jesus Cristo? Olha, se és filho de Deus, se você for filho de Deus, você está com fome, transforma a pedra em pão. Se você é filho de Deus, você pula daquele prédio ali, porque os anjos vão te proteger. Então é de uma maneira bem sutil. E meus irmãos, olha, o diabo, ele é mais perigoso quando ele cita a Bíblia do que quando ele nega a Bíblia. O diabo, ele é mais perigoso quando ele cita a Bíblia do que quando ele nega a Bíblia. Eu ouço dizer que o saudoso pastor Gerson Rocha, ele chegava a colocar assim, a palavra de Deus na boca do diabo é mentira. Olha a colocação que ele fazia. A palavra de Deus na boca do diabo é mentira. Bom, o que ele quer dizer é o seguinte, é que o diabo faz uma apresentação mentirosa da palavra de Deus. Entenderam? Faz uma apresentação mentirosa da palavra de Deus. É assim, é desse jeito. Olha, porque a Bíblia também diz isso. Recentemente, um pregador batista, um pastor batista, ele quis colocar posicionamentos pessoais dele. Ele tem uma linha de pensamento, uma ideologia, sabe? E aí, em cima da sua ideologia, ele pegou um texto de Deuteronômio que estava falando de outro assunto. Está falando de outro assunto completamente diferente. Aí ele pegou aquele texto, que realmente é um texto assim que para os nossos olhos hoje nos deixa com algumas interrogações. Aí em cima desse texto, que está falando de outro assunto, que nos deixa com interrogações, ele quis então agora defender o que ele pensa. O texto lá não falava da relação marido e mulher, mas ele quis negar a relação marido e mulher em cima daquele texto. O texto lá não falava de casamento homem com homem, mas ele quis usar aquele texto que não tem nada a ver para defender. Aquele texto não fala da adoção de crianças por casais gays, mas ele quis pegar aquele texto que não tem nada a ver com esse assunto para defender essas coisas. Percebeu a maneira sutil? Então, primeiro ele pega uma passagem que Pedro disse que tem textos na Bíblia que são difíceis de entender. Realmente tem textos na Bíblia que são difíceis de entender.
Aí ele pegou um texto difícil de entender e em cima daquele texto ele começa a colocar as coisas que o texto não está falando, as coisas que são do pensamento dele. O que a gente está vendo? Que outra maneira que o diabo tem de agir é sutil. Sabe? Lembra o texto? Vãs sutilezas. Vãs filosofias. Entrar no enredo. Aqueles sofismas, aqueles argumentos difíceis de explicar. Então, meus irmãos, o que a Bíblia vai nos ensinando? Que nós precisamos conhecer um pouco a maneira como o diabo age. E se nós pararmos para perceber, foi assim em todas as épocas. Sempre é dessa maneira. Daí a Bíblia dizer que nós precisamos conhecer os desígnios, os ardis, as artimanhas do diabo. Vãs sutilezas. É assim que Deus falou? Foi isso daí mesmo? Olha, mas o texto aqui está falando isso assim, assim, assim. E você vai indo no argumento dele. Você vai entrando no enredo dele. E no que você vai entrando no enredo dele, quando menos espera, você está negando tudo aquilo que você sempre acreditou. Você está negando a Bíblia como palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos ser atentos a essas coisas. Quinto lugar, quinta maneira. O diabo, ele é audacioso em fazer uma negação aberta. Então, conforme você foi dando espaço para o diabo, conforme você foi entrando na linha de pensamento, você foi tentando argumentar, chega um momento que o diabo, ele tira a sua máscara. Ele faz a declaração aberta. Aí ele chegou em Eva e falou assim, é certo que não morrereis. Está vendo? Primeiro ele perguntou, é desse jeito? Agora ele nega abertamente. É certo que não morrereis. Primeiro ele pergunta, é verdade que se você comer, você vai morrer? Aí Eva entrou no assunto. Então agora ele fala assim, é certo que não morrereis. Meus irmãos, conforme o diabo vai ganhando a nossa mente, vai ganhando o nosso coração, chega um momento que ele faz a declaração aberta. Chega um momento que ele então faz assim aquela oposição aberta, clara. Então primeiro ele quer te confundir sobre casamento. Chega uma hora que ele te leva a jogar fora o seu casamento. Jogar fora a sua aliança. Jogar fora aquilo que Deus te deu, que Deus estabeleceu. O diabo vai dessa maneira. Chega um momento que ele faz a declaração aberta. Com Jesus Cristo, ele começou falando assim, primeiro o pão. Depois, pula dali de cima. No final, ele fala assim, ajoelhes e me adore. Tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Então, chega a hora que o diabo faz a declaração aberta. Meus irmãos, o diabo, ele é ousado. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele não para por ele mesmo. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos conhecer os seus ardis. Tem uma questão, por exemplo, quando a gente vai observar alguns tipos de combate. Eu não sou de assistir esses combates mais violentos, ainda que eu ache interessante a maneira de uma pessoa dominar a outra. Mas quando começa assim a machucar, tirar sangue, não fico à vontade. Mas faz de conta que seja uma luta de boxe. Faz de conta que seja um karatê, um jiu-jitsu, um muay thai, ou até mesmo um vale tudo. Como é que funciona? Por mais violento que sejam esses esportes, chega uma hora que o juiz intervém e impede o agressor de continuar agredindo. No boxe, quando um dos dois cai, o outro para. Ou então, o juiz entra para intervir na luta. No karatê, em todos os esportes. O agressor tem uma hora que ele precisa parar. O diabo não é assim. O diabo não para por nada. O máximo que ele puder destruir, ele vai fazer. Ele chega ao ponto de negar claramente a palavra de Deus, não morrerás. Ele chega ao ponto de pedir para que o Filho de Deus se ajoelhe diante dele. Olha a ousadia do diabo. Chegar ao ponto de pedir para o Filho de Deus se prostrar diante dele. Ele antes queria tirar Deus do trono. Agora ele quer levar Deus a adorá-lo. Percebe até onde que vai a audácia do diabo?
Meu irmão, até onde que você acha que o diabo vai destruir a sua vida se você der espaço? Até onde você acha que o diabo vai destruir a sua igreja se você der espaço? Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender. E nisso, nessa audácia, ele quer prometer o que ele não pode fazer. Ele diz para Eva que se Eva comesse do fruto, Eva seria semelhante a Deus. Só que Eva já tinha sido criada semelhante a Deus. Não foi assim que Deus criou o homem e a mulher? Macho e fêmea os criou. A imagem de Deus os criou. Então ele está prometendo para Eva o que Eva já tinha. Quando ele chega em Jesus e mostra os reinos da terra, e fala, tudo isso te dou se me adorares, meus irmãos, os reinos da terra já não pertencem a Cristo. Ora, existe 1 centímetro quadrado do universo onde Cristo não reine? Claro, já pertencia a Cristo. O diabo, na sua ousadia, como pai da mentira, como enganador, ele quer te prometer o que ele não pode te dar. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos realmente compreender isso. O diabo quer prometer vida, mas ele só dá morte. Ele quer prometer paz, só que ele só dá tribulação. Ele quer prometer tristeza, alegria, mas ele só dá tristeza. Entenda isso. O diabo é um charlatão. Como então nós podemos vencer nessa guerra com o diabo? Como então nós podemos resistir e sair vitoriosos nessa guerra com o diabo? Vou terminar trazendo 4 atitudes, 4 princípios. Primeiro, a palavra de Deus. O problema de Eva foi que ela não se apegou à palavra de Deus. E a vitória de Jesus enquanto homem foi que ele se apegou totalmente à palavra de Deus. Ele sempre dizia para o diabo, está escrito, está escrito, está escrito. Meus irmãos, nós precisamos pegarmos a palavra de Deus e fazer dela a nossa principal arma. Quando Paulo fala da armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele fala sobre várias proteções e só tem um ataque. Ele fala, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, com a espada, eu tanto ataco quanto eu me defendo. Nós precisamos estar com a palavra de Deus em nossas mãos, para que o Espírito use sempre que precisar. Como é que disse o salmista? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passareiro, da peste perniciosa. Te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Aí termina dizendo, a sua palavra, ou a sua verdade, é escudo e broquel. Primeiro lugar, a palavra de Deus. Crente tem que ser cheio de Bíblia. Crente tem que aprender a palavra de Deus, tem que memorizar, tem que entender o que a palavra de Deus está dizendo. Meus irmãos, não se permitam viver sem o conhecimento da palavra de Deus. Procurem ler, procurem se inteirar. Eu, há um tempo atrás, eu estava fazendo assim, todo dia eu ouvia uma mensagem. Aí eu procurava sempre ouvir uma pregação, de pregadores que eu confiasse, de pregadores que realmente me trouxessem segurança. Sempre procurava ouvir. Olha, a palavra de Deus, não se permita ser crente há tanto tempo e nunca ter lido o Novo Testamento todo. Ser crente há tanto tempo e nunca ter lido a Bíblia toda. Primeiro lugar, a palavra de Deus. Segundo lugar, a fé. Meus irmãos, nós não vencemos pelo raciocínio. Não estou negando a importância de sermos racionais. É que tem uma hora que o raciocínio, ele para. Nós não vencemos pelos argumentos. Nós não vencemos pela nossa força. Nós vencemos pela fé. Lá em 1 João fala, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lá em Apocalipse, quando fala dos mártires, falam que eles venceram pela palavra do testemunho e pela fé. É crer, é confiar no que a palavra de Deus está dizendo. Digam o que quiserem dizer, nada muda o fato de que Deus existe. Nada muda o fato de que Cristo morreu por mim. Nada muda o fato de que Cristo ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por mim.
Nada muda o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, total palavra de Deus, suficiente e inerrante. Creia nisso, se aposse disso. E o que a Bíblia falar, se esforce por crer e por praticar. Meus irmãos, terceiro lugar, pela clara repreensão. Então chegou uma hora que Jesus Cristo chega no diabo e diz assim: sai de reto, Satanás. Arreda, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Se você observar, Jesus Cristo faz isso duas vezes. A primeira na tentação, lá em Mateus capítulo 4. A segunda, lá em Mateus capítulo 16, quando Pedro fala para Jesus não passar pela cruz. Aí Jesus fala: arreda, Satanás. Então, meus irmãos, nós precisamos repreender tudo aquilo que vem do inimigo. Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim: essas coisas nem se nomeie entre vós. Nem se nomeie. Não dê espaço. Como é que a Bíblia fala? Não deis lugar ao diabo. Então nós precisamos ter posturas firmes, repreensão, não dar espaço, não dar lugar. Porque olha, o diabo, ele é ousado. Se ele encontrar brecha, ele entra e ele não entra sozinho. Primeiro, de uma maneira sutil, ele fala com Eva: é assim? Depois, de uma maneira aberta, ele diz: não morrerás. Com Jesus Cristo, ele começa tentando a partir da fome. Chega uma hora que ele fala para Jesus: ajoelhe-se diante de mim e me adore. Se ele pediu isso para o Filho de Deus, ora, pensa bem, não deis lugar ao diabo. Não deis. No caso de Jesus, tem todo um enredo. No seu caso, você não precisa iniciar conversa nenhuma com o diabo. Ele primeiro quis destronar a Deus. Agora ele quer que Deus o adore. Olha até onde que vai a audácia do diabo. E meus irmãos, em último lugar, pela palavra, pela fé, pela repreensão, e pensa nisso aqui, ó, pela não inteiração. Não inteiração. A Bíblia fala: não deis lugar. Então não dê nem espaço. Feche toda a porta. Tape toda a brecha. Meu irmão, a Bíblia fala isso daqui para nos proteger. A Bíblia diz assim: olha, fugir de toda a aparência do mal. E está associado com o inimigo, eu não quero para mim. Eu realmente não me envolvo com isso. Meus irmãos, às vezes as pessoas me fazem alguns convites. Ô pastor, vai ter um culto ecumênico, vem aqui pregar. Não. Ô pastor, tem essa associação aqui com um grupo de pastores. Se eu não me identifico doutrinariamente, eu não participo. Mas lá está falando o nome de Deus? Sim, mas eu creio na Bíblia de determinada forma. Se ali está sendo apresentado de outra maneira, eu não participo. Não deis lugar ao diabo. Fugir de toda a aparência do mal. Ô pastor, olha, tem essa atividade política aqui. Eu sei que você é pastor, você não precisa estar presente politicamente não. Mas olha, só para você conhecer. Não, eu não participo. Meu irmão, não deis lugar ao diabo. Como é que a gente vence? Pela palavra, pela fé, pela repreensão e pela não interação. A Bíblia vai nos ensinar que realmente, o diabo ele anda em derredor. Ele anda em derredor. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor. Então, entre o diabo e nós, tem o anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus Cristo no Velho Testamento. Pensa bem nisso daqui. O diabo, ele é lobo. Você é ovelha. O diabo não tem medo de ovelha. Mas olha, o lobo, ele tem medo do pastor das ovelhas. É por Jesus Cristo. Então a palavra de Cristo, a fé em Cristo, repreensão em nome de Cristo. E não dá lugar por causa de Cristo. Que a palavra do Senhor tenha sido produtiva, proveitosa. Que este ensino tenha sido de alguma maneira instrutivo para você, meu irmão, minha irmã. E que o Senhor nos ajude a termos sempre vitória contra o diabo. Louvado seja o nome do Altíssimo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra.
Obrigado pelos ensinos da tua palavra. Nos ajuda a internalizá-los e nos ajuda a vivermos a partir dele. Senhor, clamo a Ti para que tenha misericórdia de nossa igreja, de nossa família, de nossa vida, Pai. Só tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos aqui e, Senhor, nos ajude a estarmos atentos, sóbrios e vigilantes contra esse inimigo que é tão terrível. Mas obrigado, porque em nome de Jesus Cristo nós já somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado pela atenção, meus irmãos. Deus os abençoe. Um carinhoso abraço a todos.